Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário entra em um orfanato e uma garotinha grita papai, na frente de todos. Na histórica Charleston, aninhado entre ruas de paralelepípedos e altos carvalhos cobertos de musgo espanhol, ficava o orfanato Hope Haven. Este edifício antigo, com paredes esbranquiçadas pelo tempo, parecia sussurrar as histórias de milhares de crianças que ao longo das décadas passaram por suas portas. Suas grandes janelas emolduradas por persianas verdes deixavam entrar a suave luz da manhã, iluminando os corredores repletos de uma atmosfera ao mesmo tempo suave e melancólica. Lá fora, o jardim cuidadosamente cuidado era pontilhado de flores silvestres, misturando a fragilidade da natureza com a resiliência das crianças que ali brincavam. O banco de madeira ao lado do velho carvalho era um lugar de confiança, onde os pequenos frequentemente buscavam um pouco de conforto longe da agitação da vida cotidiana. No coração deste refúgio estava uma mulher de bondade inabalável, Madame Ellen Carter, a diretora. Por mais de 20 anos, ela zelara com infinita paciência para garantir que cada criança, independentemente de sua origem, encontrasse aqui um lar temporário, repleto de amor e segurança. Seu rosto, marcado pelos anos, exibia a gentileza de uma mãe protetora, e seus olhos, brilhando de compaixão, viram centenas de crianças nascerem, crescerem e partirem. Numa manhã de terça-feira de outono, com a brisa fresca acariciando as folhas avermelhadas, um carro preto brilhante passou pelo orfanato. A porta se abriu com um clique suave, e um homem de terno escuro saiu lentamente. Seu passo era firme, mas seu olhar revelava um cansaço profundo, uma dor surda que parecia não ter cura apesar dos anos. Este homem, James Anderson, era conhecido nos círculos empresariais como um formidável homem que se fez sozinho. Aos 45 anos, ele comandava uma das maiores empresas de investimentos de Nova York, um império que construiu tijolo por tijolo com disciplina férrea. No entanto, naquela manhã, nenhuma das armadilhas de seu sucesso conseguia mascarar o peso invisível que carregava dentro de si. Por 20 longos anos, James perseguiu o sucesso, os números, os contratos, quase esquecendo a criança que fora. Um segredo enterrado, um passado doloroso demais para confrontar. No entanto, esta manhã, ao cruzar o portão enferrujado de Hope Haven, esse passado ressurgiu, tão presente quanto o vento do outono. James nasceu numa pequena cidade, pouco mais que um vilarejo, longe dos arranha-céus e do barulho dos negócios. Sua mãe, Linda Anderson, uma mulher doce e corajosa, sacrificou tudo por ele. Mas quando James tinha 4 anos, um trágico acidente destruiu suas vidas. Sua mãe, subitamente doente, teve que abandoná-lo no orfanato, incapaz de mantê-lo com ela. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu em seguida. Sua mãe desaparecera nas reviravoltas de um sistema médico implacável, lutando contra uma doença grave em um silêncio doloroso. Ela tentará voltar para buscá-lo, repetidas vezes, mas a vida, implacável, não lhe dera tempo. James, por outro lado, havia sido adotado por um casal amoroso, que lhe proporcionou um lar estável e acolhedor. No entanto, no fundo, um vazio permanecia. Uma foto borrada, uma lembrança apagada. O rosto de sua mãe às vezes lhe voltava à mente em sonhos, mas desaparecia quando ele acordava. Era esse mistério que o assombrara por toda a vida. Uma pergunta silenciosa: por que ele fora abandonado? E acima de tudo, para onde ela fora? Um dia, em uma reunião de caridade, ele ouviu falar sobre Hope Haven, o orfanato que fora seu primeiro refúgio. Desde então, ele vinha enviando doações anonimamente na esperança secreta de que isso pudesse curar algumas das feridas do passado. Mas desta vez era diferente. Ele não queria apenas dar. Ele queria encontrar. Ele queria entender. E foi assim naquela manhã que um empresário com uma reputação de aço entrou em Hope Haven, sua armadura nada mais que sua frágil esperança e um coração pesado de lembranças. Durante vários anos, James Anderson enviava regularmente doações para Hope Haven, sempre sob a proteção do anonimato. Ele se recusava a deixar que alguém soubesse que era ele, a criança que fora, que buscava oferecer às crianças de hoje o que nunca tivera. Um futuro repleto de esperança e segurança. Cada cheque era uma promessa silenciosa, uma tentativa de reparar um pouco do passado do qual havia fugido. Mas naquela manhã, enquanto o sol se filtrava pelos vitrais da antiga capela transformada em sala comum, James tomou uma decisão que não podia mais adiar. Não havia mais a questão de dar dinheiro, nem de permanecer nas sombras. Ele viera em busca de algo muito mais precioso, uma verdade, um fragmento de sua história enterrada, um vestígio do passado. Quando ele entrou, o diretor, Madame Ellen Carter, cumprimentou-o com uma mistura de surpresa e respeito.
Senhor Anderson, é uma honra tê-lo aqui. Sua generosidade salvou a vida de tantas crianças. Ela gentilmente colocou a mão sobre a dele, tentando transmitir algum calor humano. James sorriu, educado, mas distante. Seus olhos, porém, estavam em outro lugar. Examinavam cada rosto na sala, cada detalhe, como se procurassem uma pista, um sinal. As crianças se reuniram na sala principal, embaladas pela suave luz da manhã. Brincavam, cochichavam e, às vezes, lançavam olhares curiosos para o visitante imponente. Apesar da estatura e do traje elegante, James parecia quase tímido, vulnerável, como uma criança tentando evitar ser notada. Então, de repente, como se guiada por um instinto misterioso, uma garotinha se levantou de um salto. Ela tinha 6 anos, cabelos castanhos brilhantes e cacheados e olhos verdes profundos, cheios de uma intensidade rara. Seu olhar encontrou de James e, sem hesitar, ela correu em sua direção, gritando com uma voz trêmula, mas clara: "Pai!" O silêncio se instalou instantaneamente na sala. O som de sussurros e risos desapareceu. Os olhares de todos se voltaram para a garota e o homem. James congelou, congelado de choque e choque. Seu coração se apertou violentamente, como se cada batida quisesse quebrar as correntes do passado. Seu olhar buscava a verdade nos olhos daquele pequeno estranho que o chamava assim. A menina chamada Emília estendeu os braços, esperando uma resposta, um gesto. Um tremor percorreu a sala, e até os mais insensíveis, aqueles que tinham visto a miséria e a dor das crianças, ficaram abalados por esse momento suspenso. A senhora Carter, com a garganta apertada, sussurrou: "Emily, ela é uma criança especial aqui. Ela sempre fala sobre um papai que espera encontrar." Mas ninguém imaginava. James sentiu o coração bater forte, como se cada batida ressoasse por todo o seu corpo. Inclinou-se lentamente em direção a Emily, com as mãos trêmulas, mal conseguindo conter a emoção crescente. "E Emily?" Ele sussurrou com a voz embargada de surpresa e lágrimas já brilhando no canto dos olhos. A menina olhou para ele, com as pupilas brilhando de esperança e confiança ingênua. Aquela simples palavra, dita pela primeira vez, despertou nela uma sensação de plenitude que ela jamais conhecera. Ela se aproximou timidamente e aninhou-se nos braços daquele homem imenso, porém gentil. A diretora Ellen Carter observava completamente atordoada. Ao longo dos anos, ela vira crianças em busca de amor, de reencontros emocionantes, mas nunca de algo tão poderoso. Ela se aproximou lentamente, com os olhos úmidos e a voz trêmula. "A Emily é uma criança especial aqui. Ela fala muito sobre um homem que chama de papai, mas ninguém sabia ao certo a quem ela se referia. Ela esperava que um dia ele viesse buscá-la." James, tomado pela emoção, abraçou Emily com uma força quase desesperada, como se quisesse apagar todos os anos perdidos. "Ah, meu Deus, você está aqui. Eu estava te procurando há tanto tempo." Ele sussurrou com a voz embargada pelos soluços. Suas bochechas se molharam simultaneamente, suas lágrimas se misturaram, testemunhas silenciosas de uma dor compartilhada, de uma separação que durou tempo demais. Com a ajuda da senhora Carter, James começou a entender a verdade que se revelava diante dele. Emily não era apenas uma criança do orfanato. Ela era Sarah Anderson, sua própria filha. Ela foi colocada em Hope Haven 6 anos antes, após a trágica morte de sua mãe, Linda, a mesma mulher corajosa que anos antes, teve que abandonar James. Linda, antes de sucumbir à doença, havia confiado um último segredo a um amigo próximo, um juramento que ele havia mantido: zelar pela filha, protegê-la a todo custo e colocá-la em Hope Haven se ela mesma não sobrevivesse. James ouviu sem fôlego enquanto a senhora Carter revelava o vínculo frágil, mas inquebrável entre eles. O peso do passado foi lentamente sendo dissipado, dando lugar à esperança de um futuro que finalmente era possível. Naquele dia, na sala comum banhada pela luz dourada da tarde, o tempo pareceu parar. James e Emily, agora Sarah, abraçaram-se longamente, seus corpos e corações tentando preencher o vazio de todos aqueles anos perdidos. Foi um momento suspenso, como se cada segundo se estendesse para compensar uma vida inteira de ausência, silêncio e espera. Ao redor deles, as crianças, testemunhas inocentes desse milagre, levantaram-se espontaneamente e começaram a aplaudir. Seus olhos brilhantes refletiam pura emoção, a alegria de ver uma família se reconstruir diante de seus olhos. Alguns sussurravam palavras de incentivo, outros esboçavam sorrisos tímidos, cientes de que estavam testemunhando algo único. A diretora Ellen Carter, com a garganta apertada, deixou uma lágrima escorrer e rolar suavemente pela bochecha. Ela sabia que aquele momento marcava mais do que apenas um reencontro, era o nascimento de um novo capítulo, uma promessa de felicidade para aquelas duas almas destruídas.
Nos dias que se seguiram, James tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Após anos buscando sucesso, construindo um império de números e negócios, ele percebeu que sua verdadeira riqueza agora estava nos olhos daquela garotinha. Ele decidiu dedicar todo o seu tempo e energia a Sarah, sua filha recém-descoberta. Queria consertar as coisas, aprender a ser pai, construir laços fortes e dar a essa criança o lar que ela merecia, um lar repleto de amor, segurança e risos. Eles deixaram o orfanato juntos, de mãos dadas, prontos para enfrentar os desafios do passado e construir um futuro brilhante. Seus passos, hesitantes no início, rapidamente se tornaram seguros, carregados pela força de um vínculo que o tempo não conseguiu quebrar. Meses depois, impulsionado por este renascimento pessoal, James lançou uma fundação dedicada a crianças abandonadas e negligenciadas, a qual deu o nome de Esperança de Emily em homenagem à menina que lhe deu esperança e sentido à vida. Esta organização se tornou um farol para centenas de crianças em todo o país, oferecendo apoio, recursos e, mais importante, a promessa de que ninguém jamais estaria sozinho. O reencontro comovente de James e Emily permaneceu gravado no coração de todos que testemunharam esse milagre. Tornou-se uma inspiração, um testemunho vivo de que às vezes, até as feridas mais profundas podem ser curadas e que o amor pode renascer das cinzas do passado. Os primeiros dias após a sua partida de Hope Haven foram um turbilhão de emoções para James e Sarah. Para James foi uma redescoberta do papel de pai, com todas as suas alegrias, dúvidas e novas responsabilidades. Todas as manhãs ele observava Sarah acordar, fascinado pela simplicidade de um quarto decorado para ela, com cores quentes e brinquedos cuidadosamente selecionados. Sarah, por sua vez, estava aprendendo a confiar naquele homem imponente, mas terno, cuja voz calma lhe contava histórias do passado, coisas que ela ainda não sabia, mas que pareciam pertencer a ela. Às vezes, no silêncio da noite, ela fazia perguntas sobre sua mãe linda, sobre seu irmão James, a quem ela sempre procurara sem conhecer, sobre aquele homem que acabará de se tornar seu pai. James se esforçou para estar presente, apesar da agenda lotada. Ele havia tomado uma decisão firme, nunca mais deixaria a ambição profissional distraí-lo do que importava. Ajustou sua agenda, delegando mais tarefas dentro da empresa, para dedicar suas noites e fins de semana a Sarah. Ao mesmo tempo, a Fundação A Esperança de Emily ganharam vida, impulsionados pela força de suas histórias. James recorreu aos seus contatos e mobilizou especialistas em proteção à criança, educadores e psicólogos para criar uma rede de apoio abrangente. O objetivo era claro: oferecer às crianças abandonadas um ambiente seguro, cuidados adequados, mas também apoio emocional, apoio para a reconstrução psicológica, que muitas vezes é negligenciada. Os primeiros projetos da Fundação visavam melhorar as condições de vida em orfanatos, financiar treinamentos para educadores e criar programas de patrocínio que permitissem que cada criança se sentisse apoiada e amada. James viajou bastante, abrindo centros em diversas cidades e palestrando com entusiasmo em conferências e eventos beneficentes, sempre acompanhado por Sarah. Cada aparição pública fortalecia o vínculo e o compromisso mútuo. Em momentos mais íntimos, longe de olhares curiosos, James e Sarah construíram gradualmente um vínculo único. Compartilhavam momentos simples, caminhadas no parque, leituras perto da lareira, gargalhadas e, às vezes, silêncios repletos de promessas. Sarah estava aprendendo a não ter mais medo de amar, a não temer mais ser abandonada novamente. James estava descobrindo a beleza frágil da paternidade, com seus altos e baixos, suas responsabilidades infinitas e seu amor incondicional. Uma noite, enquanto olhavam as estrelas do terraço de sua casa, Sarah colocou sua mãozinha na de James e sussurrou: "Pai, estou feliz por estar com você. Nunca mais quero ficar sozinho." James, com os olhos brilhando, respondeu: "Eu também não, querida. Agora somos uma família." Meses e anos se passaram. A esperança de Emily tornou-se um símbolo de esperança e renascimento para milhares de crianças, e James finalmente encontrou a paz que buscava há tanto tempo nos olhos da filha.